Olá, eu sou a Lilian de Souza, mediadora de leitura no projeto Amores e Desamores, a Família na Literatura. A leitura que eu escolhi para compartilhar com vocês hoje é de um escritor português que eu gosto muito, chamado Walter Hugo Mãe. Ele é um dos maiores destaques no nome da literatura contemporânea mundial, traduzido para várias línguas, livros publicados em diversos países e com romances, poesia, literatura infantil, literatura para todos os públicos. A obra que eu escolhi para ler para vocês é a primeira obra em prosa do Walter Hugo Mãe, que é esse livro aqui, chamado O Remorso de Baltazar Serapião, que foi publicado nessa edição aqui pela editora 34. Eu sei que ele tem outras publicações pela editora Azul também, e esse livro aqui, ele surpreende muito, já que o nosso projeto é falar sobre a família na literatura. Esse livro apresenta a família Sarga, quer dizer, a família Serapião, que é desse personagem aqui, o Baltazar, que é o nosso narrador. E através da visão dessa família, a gente vai entrar em contato íntimo com os costumes desse ambiente descrito aqui pelo Walter Hugo Mãe. Na própria capa aqui do livro, tem um destaque que eu gostaria de ler, que é o seguinte: ao abrir as páginas de O Remorso de Baltazar Serapião, o leitor penetra de chofre em um universo fabuloso, animado por forças improváveis, no qual homens, paisagens e animais, situados muito além do senso comum, ganham existência, graça e uma linguagem extraordinária dotada de raro poder de invenção. Esse é o estilo de Walter Hugo Mãe, principalmente nesta obra aqui, que ganhou o prêmio José Saramago em 2007 e foi considerado pelo próprio José Saramago um tsunami literário. Vamos à leitura? A voz das mulheres estava sob a terra, vinha de caldeiras fundas onde só diabo e gente a arder tinham destino. A voz das mulheres, perigosa e burra, estava abaixo de mugido e atitude da nossa vaca, a sarga, como lhe chamávamos. Mal tolerados por quantos disputavam a habitação naqueles ermos, batíamos os cascos em grandes trabalhos e estávamos preparados, sem saber, para desgraças absolutas ao tamanho de bichos desumanos. Tamanho de gado, aparentados da nossa vaca, reunidos em família como pecadores de uma mesma praga. Maleita nossa, nós, reunidos em família, haveríamos de nos destituir lentamente de toda a pouca normalidade. Abrimos os olhos pirilampos à fraca luz da vela, porque a sarga mugia a noite inteira quando havia tempestade. Dava-lhe frio e aflição de barulhos. Era pesado que nos preocupássemos com a sua tristeza se havia algo na sua voz que nos referia, como se soubesse nosso nome, como se, por motivo perverso algum, nos fosse melódico o seu timbre e nos fizesse sentido à medida da sua dor. Por isso, custava deixá-la sem retorno, sem aviso de que a má disposição das nuvens era fúria de passagem. Com o vento a bater nos tapumes da janela, mal coberta, a água a inundar esterco no chão, velha, ela ficava à espera de que algo pusesse o dia e a libertasse para o campo, a fazer nada senão comer erva, vendo-nos labor ininterrupto. Nós não dormíamos, ficávamos a fustigar o sono com dores de cabeça, martírios, horas e horas. O Aldegundes, que se levantava para tentar acalmar, falava-lhe e prometia-lhe tudo. O meu pai dizia que a ele a sarga o confundia mais na ideia de família, se nascera com ela ali, e já eu, um irmão muito mais velho, haveria de ser em perigo que o Aldegundes se deixaria com ela em brincadeiras. Que tempo de crescer o de uma criança, exclamávamos, com uma vaca pela mão, em companhia. Conversas a sério como se fosse entre gente, e a gostar dela como se gosta das pessoas, ou mais do que das pessoas todas, dizia ele. Só algumas é que não, como a mãe, o pai, o irmão, a irmã. Assim ela acalmava um pouco a voz infantil dele e nós adormecíamos instantes, mas voltávamos a acordar com a trovoada, embatendo nítida sobre a nossa casa tão pequena, e com o gemido abafado da bicha que recomeçava. Nós éramos os Sargas. O Aldegundes Sarga,
Dos Sargas, diziam. Ele é Sarga, é dos Sargas, cara chapada. Nada éramos os Serapião, nome da família. E já nos desimportávamos com isso. Dizia o meu pai, o povo simplifica tudo e a nós vêm-nos com a vaca e lembram-se dela, que é mais fácil para se lembrarem de nós e nos identificarem. A vaca era a nossa grande história, pensava eu. Como haveria de nos apelidar a todos e servir de tema de conversa quando perguntavam pela mãe, pelo pai, perguntavam pela vaca, magra, feia, tonta da cabeça, sempre pronta a morrer sem morrer, e riam-se assim com o nosso disparate de ter um animal tão tratado como família. E não entendiam muito bem. Não fazia mal. Achávamos que éramos muito lúcidos e adorávamos a sarga, mesmo nas noites de tempestade, quando se amedrontava e nos obrigava a acordar. O Aldegundes vinha dizer-nos que ela tinha água nas patas e que impressa se devia varrer dali inundação que lhe dava medo. E ele não reparava que também se sujara nos pés e fedia, enquanto cheirávamos e agoniávamos de tormento sem mais sono. O meu pai pagava ainda a ousadia de se chamar Afonso. Afonso segundo um rei, mas sobretudo em semelhança ao senhor da casa que servimos. Uma ousadia disparatada, um sarga chamado Afonso? Um verdadeiro familiar da vaca, como se viesse de rei? Quem não tinha do que se honrar, que diabo honraria aludindo a tal nome? Perguntavam as pessoas ocupadas com a nossa vida. Dom Afonso da casa era-o por herança e vinha mesmo das famílias da sua majestade, com um sangue bom que alastrava por toda a sua linhagem. Nobres senhores do país, terras a perder de vista, vassalos poderosos, gente esperta das coisas do nosso mundo e de todos os mundos vedados. Por isso esqueciam-se quase sempre de que ele, o meu pai, se chamava Afonso e só lhe chamavam Sarga, o da Sarga, como ele e ela, como um casal. A minha mãe chegavam a dizer que fora a vaca que ele fizera os filhos, e ela revoltava-se. Era sempre ela que embarafustava furiosa até que meu pai viesse e impusesse juízo e calma. O meu pai entrava em casa muito tarde, quando estávamos recolhidos à luz da fogueira, e era feito silêncio para que aliviasse o cansaço e pedisse o que lhe aprovesse. Normalmente tínhamos uma refeição da noite, jantar quente com vantagem sobre desamparo da nossa condição social, e escutávamos as impressões do dia, as instruções para o que viria e os votos de boa noite. Por vezes eu podia perguntar coisas. Em noites de maior paz, faria perguntas sobre as mulheres e as promessas do corpo delas feitas ao desalento do nosso corpo de homens. E deixaríamos coisas ditas no ar para continuar interminavelmente. Eram coisas que se suspendiam sobre nós como roupa a secar e com que nos deparávamos mais tarde, como se lhes batêssemos com a cabeça numa distração qualquer, quando o trabalho era satisfeito e o tempo se permitia preciosamente ao convívio. O meu pai, o Sarga, dizia-me que, se pudera pacificamente chamar-se Afonso, sentiria maior felicidade. Recordava os meus avós e jurava que chegaram a ter uma pequena terra só deles, escondida no muro à inveja dos trepadores e cultivada de legumes para servir uma fome só da família. Era uma terra bonita de vistas, abençoada de fertilidade, calma de vento e cheia de furos de água. Bebíamos e comíamos da nossa terra. Lembro-me, contava o meu pai, era muito pequeno como o Aldegundes e tudo ali nos bastava, como tínhamos galinhas e coelhos e o casal de porcos a fazer uma ninhada de leitões para cada ano, e era verdade que ninguém nos incomodava ou se acercava da nossa discrição. Estávamos ali esquecidos para o bem do nosso sossego. O meu pai sossegava e recolhia-se à calma, onde a minha mãe já se recolhera, a pedido de autorização. Aliviada do peso do corpo em cima do pé torto, coçando longamente as pernas da comichão que lhe dava, atenta para acordar bem cedo na manhã seguinte. Quando chovia a noite inteira era pior. O Aldegundes fraco, um repolho de gente quase a querer ser homem, era descarnado e enfesado de altura e largura. Que haveria de poder ele quando a Sarga estava mais assustada e escutava menos as suas palavras?
Imaginava eu que ela, assustada, quisesse fugir para onde conhecesse mais seguro. Soubéramos nós o que ela soubesse, talvez se acalmasse em algum lugar. Mas sem diálogo, ela ali ficava a debater-se com o coração aos saltos e o Aldegundes choramingando súplicas, o meu pai infinitamente paciente, abdicado de descanso pela vaca, e eu sempre fazendo conta à atenção que lhe era dada. Uma permissão desmedida no prejuízo das nossas noites. O Aldegundes apossava-se do corpo da sarga pela cabeça, mas era verdade que ela era tonta, como se fosse destituída da pouca inteligência que as vacas podiam ter. Não tinha nenhuma. O mais que fazia era reconhecer-nos e gostar de nós, isso sentíamos, e mais do que isso, nada. Entornava os recipientes, perdia os caminhos, batia com o focinho nas paredes, enganada das portas. Mas o Aldegundes lá lhe esfregava a cabeça, olhos nos olhos, na escuridão, punha a vela a arder protegida e queria muito não demorar. Mas a água que entrava era desordenada e cruel, e era certo que seria o que mais assustava a sarga. Por isso, ele se dava ao trabalho de varrer cuidadosamente tudo, porta aberta ao campo, enxotar esterco lá para fora, a vaca detida pela corda ao pescoço. O meu pai levantou-se sem que a irritação lhe turvasse os sentidos. Levou vela a juntar a do Aldegundes e não se ouviu mais nada. A sarga calou-se de sossego e sono, especada na noite como uma coisa que só parecesse ser ela sem o ser. Era como um objeto, sem voz nem movimento, disposto para o tempo da noite, sem serventia nem mais nada. E nós adormecemos também, espantados com a obediência ao meu pai, discernidos superiormente sobre todas as coisas da nossa vida. Bom, vocês já puderam perceber que esse romance aqui, chamado O Remorso de Baltazar Serapião, ele vai mostrar essa família muito peculiar, cheia de seus jeitos e cuidados e manias, e reconhecidos pelo nome da vaca e não pelo sobrenome da família, né? Reconhecidos como os Sargas e não como os Serapião. Para nós mulheres, esse texto aqui, ele vai parecer um pouco mais agressivo do que ele realmente é, porque a mulher, como diz logo na abertura desse primeiro capítulo que eu li para vocês, desse livro aqui, que tem 28 capítulos, ele abre o livro falando que a voz das mulheres estava sob a terra e era burra e era inferior ao mugido da vaca. Tanto que a mulher, como nessa passagem que eu acabei de ler aqui para vocês, ela foi deitar-se a pedido de autorização. E já a vaca, mugindo de medo da tempestade, era atendida sem que o marido se exaltasse. Bom, esse texto eu mediei várias vezes para vários grupos diferentes de adolescentes e adultos, e ele gera muita discussão. Eu deixo então como uma dica para que vocês conheçam esse tsunami literário, como o próprio Saramago já disse, do Walter Ugumãe, O Remorso de Baltazar Serapião. Esse é o primeiro romance em prosa do Walter Ugumãe, que além de ser escritor, ele também é cantor, ele também é pintor, artista plástico, e tem uma imensidão de obras fantásticas e que vale a pena conhecer. Se gostaram, se quiserem comentar alguma coisa sobre essa pequena leitura, deixem ali nos comentários, será um prazer a gente responder para vocês. Até uma próxima.